Saudações, boa noite, alegria imensa atuar nesse projeto. Estou aprendendo muito aqui com vocês, com tanta gente de várias áreas contribuindo aí nesse grande processo. Me pediram aqui para falar de pontos principais, não é? Pontos principais para quem deseja publicar um livro. E em nome da Nádia e da Pâmela, que eu estou tendo um contato mais próximo, eu já agradeço a todos os colegas de estar partilhando aí e também a todo mundo que está assistindo e que vem assistir posteriormente. Acho que o primeiro ponto, né, nós aqui do selo editorial Starling, temos um diferencial positivo que é, antes de virarmos uma editora, um selo editorial, éramos autores, somos autores independentes. Então, nós conhecemos todas as dores da publicação, sem grandes, né, aportes financeiros, sem grandes patrocinadores, muitas vezes sem as leis, né, nesse caso aqui nós temos essa oportunidade. Mas um primeiro ponto, então, que eu já trago aqui, num top de 6 notícias para os amigos, é coragem. Publicar é um ato de coragem, e se você ficar esmerando demais a publicação, o texto, eu te garanto que você vai passar de fase, né, desta para melhor, sem ver o seu menino, sem ver o seu filho nascer. Então, uma hora chega o momento de fazer a publicação e a revisão, por mais que você faça, ela tem um limite ali técnico e uma hora você coloca, então, esse filho no mundo. Quando você publica, você tem que ter uma certa maturidade. Aquele livro, né, lançado ao mundo, este livro que vai acontecer fisicamente ao público, ele vai navegar nas águas do velho Chico e também na mente, nas bibliotecas, nas prateleiras, nas escolas. E aí o autor tem que estar ciente, né, que ele colocando o filho no mundo, ele é como uma seta que vai em direção oposta ao útero. Você não vai conseguir controlar o que vai acontecer, os comentários, as dicas, os posicionamentos. Isso é muito bom. Os autores, é importante que não misturem o que, né, a pessoa com a obra. Então, essa maturidade de colocar o livro no mundo. E, por fim, não é, você tem que entender que não dá para fazer mais ou menos nenhuma das etapas, né? Então, todos os colegas que falaram aqui, cada um no seu ramo, na sua área, todos são muito importantes para a engrenagem livro funcionar bem. E aqui eu já entro no segundo ponto, a tão temida revisão. Por quê? Porque no processo de revisão não é só a questão de um português bem escrito, é a questão de conceito da obra, é o que a Nádia e a Pâmela comentaram, de que, né, uma das histórias, a pessoa questionou, né, o nosso revisor, que estudou mestrado em letras na USP, e aí a pessoa vira e fala, não, mas é como eu falaria. E se o editor não tivesse sensibilidade, vai ficar um livro travado, vai descer seco, não vai passar a memória, a mensagem, e o principal, não vai tocar o coração. Então, um dos pontos é uma revisão contextualizada ao que o livro quer e se propõe a fazer. A Pâmela brincou com isso, eu reforço o que ela disse, 10 revisões consideramos ainda pouco. Então, para ficarem tranquilos aqui, já fazendo uma propaganda, somos uma editora e um selo editorial que não tem medo de revisão, não ficamos chateados se os autores quiserem fazer 10, 20, 30. Agora, dentro de um cronograma, chega uma hora que essa revisão tem um limite e o livro precisa acontecer. Sugestão para quem deseja publicar. Não peça amigos para lerem seus trabalhos, porque eles vão falar: nossa, você escreve tão bem, que bonitinho seu texto, parabéns. Nossa, você é um gênio, é um escritor que nasceu pronto. Tudo bem, é legal, vai dar uma massageada no ego, mas a leitura, principalmente tirando essa parte que é técnica da revisão ortográfica, né, gramatical, ortográfica, a questão do português, e da essência da memória, da mensagem de toda a equipe envolvida, você tem que pensar
numa questão de leitura crítica. Então, um ponto que não podemos deixar passar é, se possível, contratar, se não, uma pessoa desconhecida da área, daquele tipo de literatura, que faça uma leitura crítica. A leitura crítica, ela é tanto importante ser feita com esse olhar, mas também em voz alta, né? Quando você lê criticamente um texto em voz alta, você percebe várias nuances que podem ser melhoradas. Então, revisão, 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 revisão e revisão. Terceiro ponto, esse aqui é muito importante, que é a legislação, você ter uma segurança da sua publicação, um respeito às políticas públicas. Vocês sabiam que nós temos uma lei brasileira do livro? A chamada Lei do Livro, ela é a número 10.753 de 2003. Lógico, essa política chama Política Nacional do Livro, ela teve aí alguns ajustes, mas ela é muito importante. E aqui eu destaco dois pontos fundamentais. A necessidade do ISBN, que é o número de catalogação geral, e para falar que o bom português, para todo mundo entender, o ISBN é o CPF do livro, que é aquele número que é único daquele livro, daquela publicação, que todo mundo vai encontrar o seu trabalho. E aqui entra uma coisa que a Pâmela vai sorrir, né, que é a importância da ficha catalográfica, que precisa ser feita por uma bibliotecária com registro no CRB. Registro no CRB, que é o Conselho Regional de Biblioteconomia. Então, não me venha copiar fichas de outros livros, fichas prontas, fazer mais ou menos aquele famoso jeitinho brasileiro, nada disso. Se queremos ser escritores de verdade, vamos fazer dentro da legislação. E o melhor para vocês, tudo isso custa muito barato. É barato esse trabalho de assessoria, nós temos aí a CBL, né, a Câmara Brasileira do Livro, que pode orientar. Quarto ponto, estética. Gente, não é porque você imprimiu uma capa mais ou menos, imprimiu em casa de qualquer jeito, que você vai chamar aquilo de livro, né? Então, infelizmente, a capa bem feita, bonita, com uma boa ilustração, isso é extremamente importante. É a visão, é aquela estampa, é como se diz, é o cartão de visitas. E o conteúdo mais ainda. Mas uma capa ruim já é. Você imagina, nós estamos num mundo hiperconectado. Temos inteligência artificial aí escrevendo até poesia, alta literatura. O número de informação, de publicações, de informações em geral, é muito grande. Como é que você vai seduzir, arrebatar o coração dos leitores com o livro male male, mais ou menos, que só porque você colocou ali uma capa, você vai chamar de publicação? Então, a gente alerta muito para isso. Mesmo que demore um pouquinho, mesmo que você tenha que se mobilizar, entrar numa lei de incentivo, não publique de qualquer jeito, não faça sua estreia, ou não lance muitos livros de qualquer jeito apenas para lançar. Vamos tratar o livro, a publicação, com carinho, como se fosse realmente um filho, tendo muita atenção, muito cuidado com essa parte estética. Qualidade, então, visual, do, né, capa e miolo, e também da disposição do texto, de tudo, tudo que facilite a leitura, ilustrações condizentes ali com, a, com a ideia, com a publicação. Quinto ponto, publicar é empreender. Então, muitas vezes, os artistas, alguns artistas, né, falando arte em geral, tem aquela ideia assim, não, eu sou artista. Essa parte burocrática eu não quero saber, meu negócio é criar. Não, tudo bem, amigo, mas se você não é um artista consagrado, não está, né, como se diz, igual antigamente, com mecenas, mecenas que vai bancar tudo, todo artista, seja escritor, seja músico, seja pintor, dançarino, oficineiro, o que você quiser, ele é também um empreendedor. Então, vamos ter em mente a ideia de empreendedor. Lançar um livro é ser um empreendedor da literatura. Dou a sugestão de você lançar edições pequenas, tiragens pequenas, quando possível, né? No caso da lei de incentivo, a gente tem aqui uma tiragem um pouco maior, mas quando você vai lançar caseiramente, tem patrocínio, tiragens menores, porque você escoa a produção e tem a oportunidade de fazer novas pequenas tiragens
e com a melhoria constante do livro. A isso chamamos de livro vivo ou livro orgânico, porque você está sempre publicando ali melhores edições a partir da primeira, né? Por mais que você veja na tela tudo e olhe a tela 1000 vezes, na hora que você imprime o material físico, às vezes tem uma coisinha, uma tonalidade, uma vírgula, etc, etc. E aqui eu termino com o último ponto, que é não perder de vista a excelência. Se vocês pegarem a história de todos os projetos culturais, todos os escritores, sem exceção, que tiveram sucesso, não foi a primeira coisa que escreveram. É sempre ali, depois de uma caminhada, depois de muito batalhar e não desistir. Porque as carrancas aparecerão, mas hamos de vencer com a força das letras, que são os nossos broquéis, como escudo, mas são também as nossas pontas de lança para transformar a realidade. Muito obrigado, no final estamos à disposição.